mais uma vez aqui, reunidos, né, em nome de Jesus. Então, é com muita alegria que recebemos todos aqui, tanto encarnados quanto desencarnados. Hoje com a palestra da nossa, né, querida irmã Selmara, que está sempre aqui com a gente, nos abrilhantando, né, com seus estudos. E que Jesus possa, né, abençoá-la com suas palavras, né, para que esse estudo possa entrar no fundo dos nossos corações e que possamos entender realmente qual que é a herança de Jesus, né? Qual é a herança que ele deixou para a gente aqui na Terra, né? Eu vou pedir para a nossa irmã Lara fazer a nossa prece inicial e depois a palavra fica com a Selmara. Bom? Obrigada. Mestre Jesus, gratidão pela noite de hoje, gratidão por podermos estarmos aqui conectados a vocês, espíritos superiores, que possam estar aqui presentes nesta noite de hoje. Senhor Jesus, que possamos receber a luz necessária neste dia para curarmos interiormente todas as feridas que nos incomodam e que também, Senhor, possamos receber a luz necessária para espalharmos para todos aqueles que entrarem em contato conosco nos próximos dias. Que os trabalhadores do mundo espiritual possam agir em cada um de nós durante essa palestra, para que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que a nossa irmã Selmara receba também a luz do Senhor, para que ela transforme as suas palavras em gotas de ânimo, em gotas de amor, que possam nos rejuvenescer e trazer o equilíbrio espiritual que necessitamos para a nossa caminhada. Que possamos todos depois colocar em prática as palavras que aqui ouvimos, caminhando no seara do bem. Gratidão, Senhor, por tudo que fez e faz em nossas vidas todos os dias. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está, nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite, né? Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, né? Meus queridos irmãos em Cristo. Então, nós estamos aqui hoje para nós refletirmos sobre a herança de Jesus, né? Do nosso mestre querido. Então, que o mestre querido possa estar conosco, possa nos envolver, possa derramar todo o seu amor, a sua paz e a sua misericórdia sobre todos nós. E para que saiamos daqui hoje com os corações renovados, mais esperançosos, mais felizes, né? De um dia mais feliz, de uma atualidade mais feliz e de uma humanidade mais feliz. Então, no tema, gente, nós vamos falar hoje sobre a herança de Jesus na atualidade. O objetivo essencial das nossas reflexões é exatamente nos mostrarmos como que os ensinamentos de Jesus são ainda relevantes e aplicáveis nos dias de hoje. Então, nós vamos fazer uma contextualização histórica e falar um pouquinho do contexto da humanidade quando Jesus esteve aqui conosco. Aí nós vamos perceber, né, gente, que claro, que com alguma diferença, mas que ainda próxima da mesma realidade, do mesmo contexto em que nós nos encontramos.
encontramos, nos mostrando exatamente que a presença, que a herança de Jesus naquela época é e será sempre presente, atual e necessária para nossas vidas. Então, nós vamos refletir sobre os princípios essenciais, né, e necessários da sua herança, que podem, sim, transformar as nossas vidas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos resumir, né, esses legados tão grandes e maravilhosos, né? Mas, nesse momento, também nós podemos dizer que o legado de Jesus, que é um amor incondicional, que é a compaixão, o serviço ao próximo, que Jesus, né, na sua herança, ele nos ensinou que a verdadeira transformação, que ela começa no coração de cada um. Então é exatamente por isso, gente, que a herança dele é universal, né? Porque esse legado do nosso mestre vai muito além do contexto histórico, religioso e de crenças, sejam elas quais forem, vai muito além de culturas, né, e de momentos históricos mesmo. Então, o seu legado permanece vivo e atual. Então, é por isso que o mestre, né, que ele inspirou líderes, ele inspirou culturas, ele inspirou tradições, ele inspirou movimentos sociais ao longo dos séculos e continua muito vivo em nossa mente e em nossos corações. Então, a herança dele, gente, o seu pensamento, o seu exemplo de vida se dilataria por toda a humanidade, por toda a Terra, né? Então, tem uma passagem do livro Primícias do Reino, do espírito de Amélia Rodrigues. Então, no fim do livro, né, no pós-fácil do livro, a Amélia Rodrigues, ela finaliza falando exatamente sobre o pensamento do mestre, sabe? Que está ali resumido e muito bem resumido no Evangelho. Então, nesse livro da Amélia Rodrigues, ela fala assim que o pensamento dele é a mais comovente história que já se escreveu. É o maior amor que o mundo conheceu. É o exemplo mais fecundo que jamais existiu. Então ela diz que a vida de Jesus é um permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor e à verdade. E ela ainda nos diz que amá-lo é começar a vivê-lo, que conhecê-lo é plasmá-lo, é moldá-lo em nossa mente e em nosso coração. Então, gente, com as palavras de Amélia Rodrigues, nós vamos então embasar as nossas reflexões de hoje, porque nós estamos a falar sobre a herança do mestre na atualidade. Mas nós ainda precisamos entender que isto para nós é ainda uma grande dificuldade. Se entender que essa herança dele, que esse legado dele não é uma coisa externa, sabe? Que esse legado, que ele é íntimo dentro de cada um de nós. Mas nós precisamos entender, então, gente, que esse legado do mestre, que ele se faz, que ele deve nascer, crescer e prosperar a partir de mim mesma e não de qualquer ato, sabe? De qualquer movimento exterior. Então, esse, gente, era o erro, era o equívoco dos grandes sacerdotes da época do mestre, né, da grande sociedade. E ainda é o erro, é o equívoco, às vezes, da nossa sociedade atual. Porque naquela época, quando Jesus, né, nós identificávamos também lá, quando Jesus, né, o domínio romano. E fazendo uma contextualização histórica, né, nós percebemos que no panorama social e político, então
Então, nós verificamos, gente, que a Palestina, naquele tempo também, ela se via realmente dominada sobre o jugo do Império Romano. E que o povo judeu, que embora eles fossem tolerados nas suas práticas religiosas, eles eram constantemente pressionados. E ali se via, então, uma sociedade, naquele tempo também, repleta de desigualdades, né? Porque eram os ricos, os sacerdotes, os poderosos, eles exploravam os mais pobres, os mais fracos, os doentes, os publicanos. E os miseráveis, gente, eles eram mesmo marginalizados. E por isso, a humanidade, né, aquele povo judeu, eles buscavam, então eles queriam um Messias libertador. Porque na imaginação deles, eles esperavam um Messias que pudesse libertá-los do jugo romano, restaurando então o reino de Israel. Então aí, gente, nós já percebemos também o primeiro erro, o primeiro equívoco dentre tantos que nós observamos nessa concepção. Porque eles esperavam um Messias que pudesse então libertá-los daquela escravidão, daquele jugo romano, ou seja, de um jugo, de um domínio externo. E quando, na verdade, né, Jesus vem nos dizer, né, que a sua herança é uma herança de amor, de compaixão e de serviço ao próximo. E que a transformação, ela precisa nascer dentro dos nossos corações. E que o jugo que cada um de nós vive na atualidade é um jugo interior, né? Porque somos nós, gente, que ainda deixamos que as nossas imperfeições, que os nossos vícios, que as nossas fraquezas, que as nossas mazelas dominem a nossa essência divina, dominem o amor, dominem a centelha divina que nós temos em nossos corações. Então, o panorama religioso daquela época, ele era cheio de rituais, sabe? Havia um rigorismo legalista, uma severidade muito rígida, uma observância muito rígida à lei de Moisés, mas tudo no cumprimento externo e não no cumprimento dos princípios internos da compaixão e da misericórdia. Então, a gente vê ali um distanciamento dos valores espirituais, né? E quando nós fazemos, então, um paralelo com a nossa atualidade, será que nós não nos vemos ainda, não vemos isso muito, assim, agora, por exemplo, uma sociedade extremamente materialista, voltados ainda pela busca do sucesso, do status, do dinheiro fácil, dos aplausos, sabe? Uma sociedade que ainda vive o exterior. E nós ainda percebemos, principalmente com a globalização, né, com a tecnologia, né, com as redes sociais, a gente sabe, né, que a globalização, a tecnologia, as redes sociais, elas têm aspectos fabulosos e maravilhosos como agora, né, por nós estarmos conectados, juntos, né, nós estamos conectados, mas juntos exatamente a tecnologia, mas ao mesmo tempo, né, que ela tem esses seus aspectos positivos, ela nos mantém hiperconectados. Mas não sei, gente, vocês já perceberam que muitas vezes nós estamos conectados, mas extremamente solitários, sentindo assim um verdadeiro anseio, sabe, de uma relação mais sincera, mais profunda. Então, nós ainda vivemos um tempo assim de polaridades, né, de contradições, de desacordos, onde ao invés de nós lembrarmos da herança do Mestre, né, da mansidão, do amor, da paciência, da não violência, nós nos deixamos polarizar, seja pela política, pela religião, pelas nossas crenças limitantes, né, essas crenças limitantes, né, que são esses padrões negativos que nos impedem de evoluir,
e explorar todo o nosso potencial e que bloqueiam a nossa felicidade. Ou também, assim, pelas nossas discriminações e julgamentos ainda. Percebam, gente, então, como que a herança do mestre, ela era necessária no passado e imperiosa nos dias de hoje, né? Porque a mensagem de Jesus, ela nos chama a uma transformação interior, quando ela coloca o amor ao próximo, a humildade e o perdão acima das regras exteriores, acima desses chamamentos do mundo, acima dessa ansiedade, dessa depressão, desse conflito íntimo. Aí nós vivemos essa humanidade viva, porque eu acho que a humanidade vive uma luta para descobrir a si mesma, para descobrir a identidade de cada um de nós. Nós sabemos, né, que a nossa identidade é sermos filhos de Deus, nascidos para a felicidade e para a perfeição. Mas o mundo nos perturba o desenvolvimento naquilo que às vezes nós temos de melhor, que é exatamente a nossa centelha divina. Às vezes nós ficamos meio perdidos, né, nesse mar de materialismo. E aí vem Jesus, novamente, na essência da sua missão, transformar o ser humano de dentro para fora. Então é por isso que o impacto de Jesus na sociedade de hoje, do ontem, do amanhã, será sempre tão grandioso, porque ele começa a quebrar essas barreiras sociais, culturais, esses grilhões, né, que nos aprisionam na terra, no terra-terra, e nos aproxima de Deus. É porque ele traz os seus princípios essenciais, ele traz a sua herança baseada nos seus princípios de amor. Ele nos fala, gente, de um amor incondicional, de fraternidade, porque ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Sabe? Um amor universal, independente de quem seja ou de como nos tratem. Não é aquele amor que escolhe, é aquele amor que se doa, para que nós possamos então lembrar desse amor, amai-vos uns aos outros. Nós precisamos refletir no nosso trabalho, nas nossas convivências diárias, né? Como que nós ainda temos tantas dificuldades, né, de colaborarmos, de respeitarmos, às vezes, um ambiente onde nós estamos inseridos, né, de nós ficarmos livres, às vezes, das fofocas, das rivalidades, né? São tantas polarizações, tantas rivalidades nas redes sociais. E quando então nós lembramos da herança, né, do legado do amor de Jesus, né, nós devemos lembrar, gente, que nós estamos aqui não para os conflitos, mas para o diálogo, aprendendo a ouvir pontos, observações, entendimentos diferentes do meu, diversos pontos de vista, né? Mas sempre procurando encontrar os pontos em comum dessas diversas opiniões e não buscando polarizações e conflitos através assim, né, e conflitos. Então a gente procura encontrar esses pontos em comum, às vezes através assim de ações assim na comunidade, né, nas várias ações caritativas, né, com gestos e atitudes de amor ao próximo, né, práticas de pequenos atos de gentileza. Então, gente, nós podemos e também devemos aplicar esse vivenciar, esse amai-vos uns aos outros, dentre os legados maravilhosos do nosso mestre, né? E também nos legados maravilhosos do nosso mestre, ele nos fala muito do perdão e da reconciliação. Ele diz, perdoa até 70 vezes 7. E como que nós precisamos desse perdão? Perdoar, nós ainda temos tantas dificuldades. Gente, nós precisamos entender que perdoar não é um ato de fraqueza,
mas é um ato que nos liberta da prisão, do ressentimento no ambiente pessoal do nosso lar, sabe? Das nossas relações familiares. Nós ainda temos tantas dificuldades de nos libertarmos dessas mágoas que ficam acumuladas em nossos corações por tanto tempo. E muitas vezes, gente, por reencarnações e reencarnações. E hoje, infelizmente também na nossa atualidade, nós ainda vemos a cultura do cancelamento. As pessoas são canceladas. Quando Jesus veio nos ensinar o perdão, quando Jesus veio nos ensinar que quem de nós tem autoridade moral para cancelar quem quer que seja, para tirar a primeira pedra, se todos nós somos ainda tão imperfeitos, repletos de sombras, nós estamos lutando contra nós mesmos. Porque a nossa luta nunca é contra o outro, a nossa luta é contra nós mesmos, sabe? A nossa luta nunca é externa. E Jesus, né, também, então, e Jesus também, gente, nos legou também um outro grande princípio, né, que é da humildade e do serviço ao próximo, quando ele disse, o maior entre vós será o vosso servo. A verdadeira grandeza, né, de cada um de nós está em servir. Então, servir, gente, sempre foi o nosso melhor investimento. E nós podemos servir em qualquer condição que nós estejamos, mesmo na condição de líderes, nós podemos servir através de uma liderança servidora, que foca no desenvolvimento, no bem-estar dos nossos colaboradores, que não foca única e exclusivamente na minha supremacia, no meu bem-estar. Ao contrário, o verdadeiro líder, como o nosso mestre Jesus querido nos ensinou e nos legou, é aquele que serve, é aquele que é proativo no auxílio ao próximo, é aquele que com ações simples, como ouvir alguém, ele ajuda, ampara, ele está sempre disposto a ser útil. Então, não esperar ser servido, porque o verdadeiro caráter de um discipulado de Jesus é servir. Então, gente, eu vou trazer aqui as palavras, eu não sei. Isso aqui para mim foi novidade, sabe? Foi quando Allan Kardec esteve aqui, né? Ele estava reencarnado, ele desencarnou como Ian Hus, João e Ian Hus, mas tem lugar que tem João, tem lugar que só está Ian Hus. Então, ele desencarnou como Ian Hus, né? Ele desencarnou como Ian Hus. Então, primeiro eu vou dizer, essa informação, gente, ela se encontra no livro Doutrina e Escola, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, ele desencarnou como Ian Hus, e nós sabemos que ali foi uma das reencarnações, né, do mestre leonês dentro da Reforma Protestante. E o título dessa mensagem é Lembrando Allan Kardec. E ali, e lá, no espiritual, o Allan Kardec, né, ainda está na figura, ele desencarnou como Ian Hus, Jesus vai e vem com uma conversa para Allan Kardec, lá no plano espiritual. Aí chegou, então, esse título dessa mensagem, gente, né, é Lembrando Allan Kardec. Então, Jesus, ele traz uma mensagem longa, sabe? Conversando com Allan Kardec lá, porque o Allan Kardec viria, né, reencarnar como Allan Kardec, sabe? Aí, então, lá, aí Jesus, né, uma orientação profunda lá, né, com Ian Hus, né, como quem diz, depois seria Allan Kardec aqui, depois que ele reencarnasse, né, mas eu destaquei, então, uma parte fundamental que nos mostra, gente, exatamente isso. Aí Jesus fala para Allan Kardec, olha, dentro do seu legado, ó, não esperemos sermos servidos, pois viemos para servir. Então, gente, Jesus diz a Allan Kardec, né, antes dele reencarnar como Allan Kardec, né?
e depois eles veriam, como Hipólito e Leon, Canizar Rivai. Então ele diz, isso aqui todo mundo que falar assim, todo mundo já vai saber. Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, e sim para atenderem às necessidades das criaturas. Sabe? Isso aqui todo mundo... isso aqui eu li a primeira vez e falei, nós já está na cabeça. Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, e sim para atender as necessidades das criaturas. Olha como é que é difícil, porque não recebem palmas, Jesus falando para ele, palmas e nem homenagens e nem facilidades e vantagens terrestres. Que a gente vê bem, gente, que as pessoas que vêm aqui como missão, como que é duro, como que sofrem. A gente vem desse tamanho assim, um pouquinho, a gente já está achando muito. Então, aí Jesus continua, né? Não recebem palmas, nem homenagens, e nem facilidades e vantagens terrestres. Mas, contudo, a minha paz os fortalece e levanta-os a cada dia. E muitas vezes, olha, Jesus ainda continua para ele, não conhecem senão a dificuldade, o obstáculo e o infortúnio. Olha bem, e não encontram outro refúgio além do deserto. A gente sabe, né, gente, que o deserto é um lugar difícil, né? Mas também a gente sabe que o deserto não é um lugar de morada, é um lugar de travessia, quando nós estivermos passando por dificuldades. Então, não encontram, olha bem, refúgio além do deserto. Aí Jesus continua. É preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar das perseguições perdidas, cruzes e lágrimas. Olha, gente, é preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar das perseguições perdidas, cruzes e lágrimas. Olha, gente, Jesus disse assim para Allan Kardec, antes de ele encarnar. Então, gente, Jesus, ali, ele estava se referindo a Allan Kardec, ele estava alertando Allan Kardec sobre a missão que ele iria desempenhar aqui na Terra. Sabe? Sobre a missão que ele iria desempenhar aqui na Terra. E a missão dele, gente, não deixa de ser a nossa também. Porque todos nós que estamos aqui hoje, aqui é porque nós já fomos tocados, sabe, pelo Mestre. Nós já sentimos em nossos corações o desejo, a vontade, o desejo de sermos melhores, a vontade de sermos melhores, a vontade de levarmos o seu amor através dos seus exemplos, né? Em nossas vidas, através de pensamentos, né? Em gestos, em abraços, em atitudes fraternais e humanas verdadeiramente, né? Mas não esperemos uma vida sem lutas, porque a vida, ninguém passa sem luta, ninguém passa em brancas nuvens, né? Como diz, quem passa em brancas nuvens foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. Porque é todo mundo que passa. Por luta, é muito obstáculo, por luta. Então, essa frase, né, que Jesus disse para Allan Kardec, assim, essa frase tem certeza que já está tudo gravado, né, gente? Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, e sim para atender as necessidades das criaturas. Então, gente, aqui nós estamos não para pensarmos unicamente em nós, mas para que nós possamos olhar verdadeiramente para o nosso próximo. E numa sociedade, né, atual como a nossa, que foca tanto no eu, no personalismo, no ter e não no ser,
nós precisamos realmente estarmos todos os dias refletindo sobre o legado de Jesus, refletindo sobre o que Ele espera de nós. E qual que é o convite do Mestre para nós, senão o do verdadeiro amor e do servir? Né? Então, Jesus, né, do servir. E Jesus também, gente, veio legar para a gente também o poder da fé. Quando ele disse, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mas essa fé, gente, não é apenas acreditar, mas é agir com confiança e esperança, através de um pensamento positivo, mesmo diante das situações difíceis, que nos parecem muitas vezes intransponíveis, mesmo diante de desafios difíceis. Ali nós devemos lembrar do Mestre, com esse pensamento positivo, meditarmos, orarmos, para fortalecermos a nossa mente e o nosso espírito diante das dificuldades. Nós sabemos, gente, que a nossa vida é de estresse, é de ansiedade. E muitas vezes nós estamos conectados com nós mesmos, numa solidão íntima. E aí vem o Mestre, com seus ensinos, trazendo uma solução atemporal, uma solução imortal, uma solução imutável, que transcende o tempo, que transcende culturas e que nos dá a base pura e sólida para nós vivenciarmos e para nós vencermos as complexidades da vida moderna. Né? Aí Jesus ainda disse também, Jesus disse, para que nós possamos também lembrar de superar em nós o individualismo e o materialismo. Ele diz, pois o que aproveita no homem se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é? Ganha o mundo inteiro e perder a sua alma? Gente, nós não estamos mais em condições de perdermos a nossa alma. Nós estamos numa época de transição. Nós estamos numa época de lutarmos todos os dias com os nossos melhores sentimentos para nós conseguirmos o merecimento e a permissão de nós continuarmos aqui nessa terra regenerada. Mas para isso nós precisamos cultivar a paz dentro dos nossos corações. Porque Jesus também disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Então vamos, gente, nas nossas vidas, nas nossas relações, junto aos nossos familiares, amigos, né? Enfim, com todas as pessoas, promovermos, né, diálogos saudáveis, trabalhando em nós a calma e o autocontrole, procurando resolvermos os conflitos com sabedoria, com entendimento, com bom senso. Não somos chamados a esse desafio, mas todo e qualquer desafio com Jesus é vitória. Pois ele disse, eu vim para que todos tenham vida em abundância. Pois ele transforma a nossa vida. Ele é capaz, sim, de fazer com que a nossa vida tenha um propósito. Para que aqui estamos? Por quê? Qual que é a finalidade de eu existir? Qual que é a finalidade de eu estar inserida aqui no meio em que eu estou? Na sociedade em que eu estou? Na família onde eu estou? Junto com esses amigos que eu estou, aqui nessa casa espírita, que esse povo maravilhoso que eu estou, na cidade, enfim, onde eu estou. Qual que é o meu propósito se eu não vivenciar o amor?
se eu não for o exemplo de Cristo, nas melhores e nas menores atitudes? Então, gente, todos nós somos pontos de luz que aqui estamos para brilhar. Nós já temos o conhecimento da doutrina, nós temos o conhecimento da herança do Mestre. Mas será que quando nós somos chamados a vivenciar esse amor, nós conseguiríamos fazê-lo? Né? Já conhece fazê-lo? Então, aqui tem um caso, sabe, gente, que nos mostra o que é vivenciar essa herança, esse legado do Mestre. É um caso que nos fala sobre o perdão. Sabe? É um exemplo que nós temos na história da humanidade que nos fala sobre o poder do perdão. Então, existia uma cristã lá na Holanda, holandesa, chamada Corrie ten Boom. Então, naquele tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Daquele nazismo, daquela Segunda Guerra Mundial, ela e sua família, eles começaram a esconder aqueles judeus que estavam sendo perseguidos durante a Guerra Mundial. Começaram a esconder dentro da casa deles, porque eles viram a covardia que está sendo feita com todos. E eles descobriram que a Corrie, que a família dela, que estava escondendo esses judeus. Invadiram a casa da Corrie, levou a família inteira presa, lá para o Holocausto, lá para essa concentração lá, da Segunda Guerra, para aqueles campos de concentração. Levou a família, levou a Corrie, levou todos que estavam lá. E lá, gente, lá nesse campo de concentração, eles sofreram assim, terríveis abusos. A Corrie foi abusada, ela foi torturada, a família inteira. E a Corrie viu um dos guardas na sua frente matar a sua irmã. Quase, sabe? Torturada até a morte. Ela viu o guarda matar a irmã. Ah, tá. A Corrie sobreviveu. Ela sobreviveu. Aí passaram assim uns 15 anos depois, por acaso, ela encontra com esse guarda que havia matado a sua irmã. Ela encontrou com esse guarda. O guarda reconheceu a Corrie, chegou para ela e falou para ela: ô Corrie, eu guardei seu nome. Eu fui tão injusto, eu fui tão mal, eu fiz uma covardia muito grande com todos. Hoje eu não faria mais aquilo que eu fiz, eu matei a sua irmã. Aí ela, nessa hora, ela estremeceu, sabe? Porque ela ficou lembrando da cena, né? Daquela do guarda matando, torturando a irmã dela até a morte. Aí, ela hesitou essa hora, naquele momento ela hesitou. Mas diz a história que ela lembrou das palavras de Jesus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E naquele momento, então, ela estendeu a mão àquele antigo algoz e com o coração cheio de amor e compreensão, ela o perdoou genuinamente. Porque ele também havia se convertido ao cristianismo, ele disse. E ela o perdoou genuinamente. Então, gente, essa é uma lição, como tantas outras que nós temos, né, na história da humanidade. É uma lição de que o perdão, ele não apenas liberta aquele que perdoa, mas ele também nos liberta das dores emocionais e dos nossos traumas. Então, esse testemunho de reconciliação e de perdão mostra que a herança de Jesus é atual, que inspirou a humanidade daquela época, inspira
e continuará inspirando a cada um de nós. Porque todos nós, né, que ainda de alguma forma alimentamos mágoas e ressentimentos, nós podemos e devemos encontrar a cura em Jesus. Ele é a cura. Ele que nos liberta. É Ele que promove a cura de nossas mazelas mais íntimas. Então, mesmo diante das circunstâncias difíceis, desafiadoras, mesmo diante das situações dolorosas com Ele, nós estaremos sempre unidos, porque é Ele que promove a cura de todos os males. Então, gente, é apenas um exemplo de tantos que nós temos, né? De tantos que nós temos, da atualidade e daquela época. Mas nós podemos mencionar vários outros ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus não são ideias inalcançáveis, mas são práticas reais que podem transformar vidas e comunidades, que vai transformar e vão transformar o nosso planeta. Forças poderosas, capazes de mudar e transformar os mais difíceis obstáculos. Então, gente, ainda não compreendemos a verdadeira herança de Jesus. Quer dizer, minto sim. Nós compreendemos, mas não na sua profundidade, né? Mas ainda nós não conseguimos vivenciar a sua herança na profundidade em toda a sua plenitude. Quando nós conseguimos entender, ver o mundo em um legado mais feliz, de paz, de amor, sem orfandade, sem crimes, sem guerras, sem misérias, sem injustiças, sem humilhações, sem ódios, aí sim, o legado de Jesus será vivido plenamente em nosso orbe. Mas nós estamos lutando intimamente contra cada um de nós para que nós possamos alcançar esse objetivo, né? E por isso, então, gente, mais uma reflexão. Como a luta não é contra os outros, mas contra nós mesmos. De que maneira que nós podemos viver os ensinamentos de Jesus no nosso cotidiano? Como é que eu posso ser mais compreensiva no meu ambiente familiar? Como é que eu posso praticar o perdão no meu trabalho, junto de minha família, aos meus amigos? De que forma que eu posso cultivar a humildade nas minhas ações diárias? Como é que eu posso ser mais compreensiva? Então lembremos, gente, que pequenos atos, que muitas vezes é o tudo, né? Que nós conseguimos ofertar na atualidade, né? Porque nós somos ainda tão pequenos, né? Lembremos, gente, que pequenos atos, quando feitos com amor, eles refletem a grandeza do legado de Jesus, né? Que fez-se humano. Ele, gente, que é luz estelar, para que ele pudesse, entre nós, trafegar e cantar o seu verbo de luz. Jesus, ele fez-se simples. Ele que compreende e conhece toda a complexa e grandiosa estrutura do universo e as leis do Criador. E Jesus, ele exemplificou a humildade, mesmo tendo em suas mãos o destino de todo o planeta. Quando todos esperavam, né? Aquele Jesus conquistador. Não, Jesus, ele veio ser servo de todos, amparando as mazelas humanas, curando as feridas da alma, sustentando as necessidades do espírito. Quando muitos queriam aquele Messias bem vestido, de ouro, assim, né? Aquele Messias rei, Jesus, ele se fez operário, filho de carpinteiro, vindo de um vilarejo simples, quase desconhecido, para que seu verbo de luz
conquistasse os corações. Quando todos assim, outros anelavam, né, para aquelas conquistas terrenas, pelos tesouros que brilham nos olhos. Jesus, ele apontava para as riquezas da alma. E quando muitos elegiam, né, a beleza, a fama, as ilusões do mundo, Jesus, ele estava com os coxos, com os leprosos, com os cegos estropiados, sabe, do corpo e da alma, mostrando a transitoriedade da vida física. E quando tantos se perdiam, né, em tradições e regras vazias, Jesus, ele dava um novo significado às coisas e aos atos, ensinando que o exterior nada significa se não reflete o mundo interior. Esse sim é de grande importância. Então Jesus, gente, trafegava entre os poderosos, entre os ricos, entre os intelectuais, né? Mas também entre os simples, entre os analfabetos e os pobres, pois ele via todos como almas em evolução, seus irmãos, filhos de Deus. Se tantos, por exemplo, naquele tempo, elegiam as armas, a guerra, né, como ferramentas assim, de conquista e usurpação, né, que é essa ação forçada de retirar alguma coisa, Jesus, ele veio conquistar o mundo sem nada tomar de ninguém, sem nada usurpar, falando e vivenciando o amor, a sua mais alta expressão. Se na época, né, Jesus foi incompreendido, preterido ou ignorado por muitos, mas não foram poucos aqueles que se deixaram tocar pela sua presença e nunca mais voltaram a ser os mesmos. Então, naqueles dias, graçava a violência, a barbárie e as injustiças. A gente vê hoje o que está acontecendo lá em Gaza, né? Lá na Palestina, mas não muito diferente dos dias de hoje. Então, naqueles dias, o poder, né? O poder, o dinheiro e as glórias externas eram o desejo e a ambição dos homens, né? Tal qual nos dias que hoje também se transcorrem. E se a tecnologia, que é a filha do intelecto, transformou o mundo, mas nós ainda continuamos praticamente os mesmos, porque o amor, filho do coração, ele ainda aguarda um espaço para ele poder surgir em nós e nos transformar intimamente, para que o mundo então se transforme efetivamente. Então somos todos nós ainda, gente, aqueles cansados e os aflitos que ele aguarda pacientemente para nos amparar. Somos nós os estropiados, não do corpo, mas da alma, necessitados dele para a nossa cura definitiva. Somos aqueles ainda de alma sofrida, às vezes pelas opções infelizes que nós fizemos, e agora sedentos da sua paz. E ainda hoje, ele nos aguarda para que, cansados das ilusões da vida, nós possamos tê-lo efetivamente como o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo, gente, é sempre a melhor resposta para todas as nossas necessidades, para todos os nossos anseios, para todas as nossas carências. Como há mais de 2000 anos, ele prossegue como pastor fiel, o jardineiro das almas, nosso mestre e Senhor. Então, não nos percamos, gente, nos labirintos do mundo, entre a incerteza e a solidão. Entreguemos a nossa vida ao amor não amado e sintamos os benefícios da sua presença em nós, né? Porque quando Jesus falava aos seus discípulos, ele falava, gente, para a humanidade de todas as épocas. E suas palavras soam até hoje como uma voz de esperança em nossos corações. Há mais de 2000 anos, então, Jesus fez um convite muito especial, que permanece ecoando através dos tempos. E no Evangelho de Mateus, então, está registrado o doce chamado que ele faz. Vinde a mim,
Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Gente, analisemos esse convite do Cristo. Quando ele diz, vinde a mim, ele está convidando todos nós, todas as criaturas humanas, e nos deixando a certeza de que nós podemos ir até ele. Ao se referir aos aflitos e sobrecarregados, ele se reporta a nós, os sofridos, os que choram, os preocupados dos dias atuais, sabe? Os depressivos, os ansiosos e os que padecem tantas outras aflições. Quando ele diz na fala, eu vos aliviarei, ele traz a promessa de alívio de nossas dores, que se dará a partir do momento em que nós nos sintonizarmos no padrão do Cristo. Ele oferta o alívio, mas não a cura. Porque a cura real, ela depende de cada um de nós. E ela se iniciará quando nós tivermos consciência das leis divinas e passarmos a vivenciá-las. Então, essa vivência se dará quando, após uma análise, uma reflexão das tendências e tentações que existem dentro de nós passarmos a essa ação renovadora. Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, Cristo vem nos contar da sua autoridade baseada no suave poder do amor. Ele vem ensinar para a humanidade sobre esse nobre sentimento do qual ele deu mostras durante toda a sua vida. E ao recomendar aos discípulos que se amassem como ele os amou, ele falou para a humanidade daquela época e dos tempos que viriam, sendo até hoje o nosso maior exemplo. E ele, então, se coloca como referencial quando ele diz, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Essa hora ele mostra-nos virtudes que nós precisamos trabalhar em nosso mundo íntimo. Gente, todos nós temos fardos a carregar, mas Jesus não deixa dúvidas de que ao seu lado os fardos se tornarão mais leves. E assim acharemos repouso para as nossas almas. Porque nós sabemos muito bem como que o corpo repousa, né, gente? Às vezes um dia estafante, nós trabalhamos muito, aquele corpo quer descansar, aquele corpo quer repousar, né? Então, falando, nossa, hoje eu não estou aguentando, estou precisando de um lugar para eu descansar, uma cama, um leito para eu descansar, vou tomar até um tranquilizante, para ver se eu consigo descansar esse corpo e amanhã levantar melhor, né? Então, aí no outro dia, para poder repor as energias, aí no outro dia a gente amanhece com aquele corpo bem melhor. Então, nós sabemos muito bem, às vezes, como que o corpo pode repousar. Mas como que a alma pode repousar? Como que a alma pode repousar? Olha, gente, a alma pode repousar. Isso se dará quando nós tivermos zerado as nossas dívidas perante a contabilidade. Zeradas as nossas dívidas perante a contabilidade, né? Saldando os nossos compromissos. Nesse momento, nossa consciência então estará tranquila e em paz e poderemos caminhar com mais liberdade, porque os obstáculos do passado já estarão superados. Então, gente, com esse convite especial, Jesus traz o futuro, o porvir para nós, ofertando-nos o caminho para a felicidade. Não hesitemos em atender a esse glorioso chamado e buscamos estar cada dia mais conscientes das mudanças que nós precisamos, então, promover em nós mesmos. Lembremos, gente, que o jugo do Cristo é a observância da lei divina. O jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Vamos pensar nisso. Agora, e aí, Michele?
Que delícia de estudo, Selmara. Gratidão, viu? Tenho certeza que afagou aqui o coração de todo mundo, né? Agora a gente se sente até mais amparado e mais amado pelo nosso mestre, né? Nós sabemos que a caminhada ainda é muito longa, que a conta ainda falta muito para fechar, mas nós estamos aí firme no caminho e sabemos que com Jesus, né, sendo Ele o nosso modelo, o nosso guia, e com o seu evangelho sendo a nossa cartilha de vida, a gente chega lá, onde Deus quer que a gente esteja. Aí o jogo fica leve, né? Então, gente, agora a própria Selmara vai finalizar com a nossa prece final, tá? E depois nós vamos ter a participação especial do nosso irmão Edmar, que vai nos agraciar com a sua gaita hoje, né? E logo após a gente passa para a segunda etapa, que são os passos, tá? Aí podem permanecer aí na vibração, nessa harmonia gostosa, que aí vocês serão chamados de uma a uma. Tá bom. Márcia, quer sentar aqui? Ou você vai fazer daí mesmo? Pode vir. Você senta aqui depois? Gente, eu fiz uma música. Não se engana, não. Pode deixar assim mesmo. Então, pode vir demais. Ai, Jesus. Fiz uma letra. Não, tá ótimo. Eu fiz uma letra, né? Uma música, né? Desafinada, mas a gente tem que sair de dentro, né? Sobre o estudo de hoje. Sabe? Eu vou cantar desafinado, uma letra. Isso aqui é eu que inventei lá, mas vocês não reparem, não, gente, que é simples, né? Depois do coração. Você quer sentar? Pode. Não, deixa ele em pé também. Então, né, isso aí até fica meio difícil para mim, que a última vez que eu apresentei assim para o pessoal, eu estava com 10 anos, então já vai para 70 anos. Mas essa música, não sei, parece que ela está vendo a gente, é uma música que foi gravada em 1885, se eu não me engano. Ela foi cantada por um cantor, não sei se alguém conhece, Elvis Presley. Então ela ficou, né? Ficou uma mais interessante, que era tocada no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, tem vários padres aí que gravou essa música. Eu acho muito bonita. A letra é mais bonita ainda. Então vamos ver se sai.
Eu sou mais desafinada com a música dela. Não, eu vou cantar. A senhora vai cantar desafinada. Eu vou botar a música para disfarçar, não? Lá no somzinho. Ai, gente. Em um mundo de amor e de dor, vem Jesus, nosso grande Salvador. Com palavras de paz trouxe redenção, semeou em nós a amizade, a união, nas trilhas da vida sua luz a brilhar, ensinou a perdoar e a sempre amar e amar, nas horas de dor. Sua mão é abrigo, é luz na escuridão, é o amor que eu sigo. Amai-vos uns aos outros, sua voz nos ensina, na simplicidade dos gestos, o amor nos ilumina, transforma o coração, do orgulho libertar. Com amor e bondade vamos juntos trilhar. O perdão é remédio que nos alivia a dor. Quando amamos o outro, revelamos valor. Servir ao próximo e viver com bondade. E na humildade encontramos a felicidade. Que o legado de Jesus nunca se esqueça, que em cada gesto que o amor se fortaleça na jornada da vida, com sua fé a guiar. Sejamos mensageiros do seu amor a brilhar. Sejamos mensageiros, seu amor a brilhar. Então, existem momentos na vida que, mesmo causando sofrimento, eles precisam ser experimentados para que haja oportunidade de crescimento espiritual. E um desses momentos é quando nós somos chamados a viver a virtude do perdão. Porque perdoar não é fácil. Exige muito de nós. Exige humildade, pureza e o simples desejar ser melhor. Dizem que o perdão é uma virtude dos fortes e que os fracos quase nunca perdoam. E um dos ensinamentos mais enfatizados por Jesus na sua trajetória na Terra foi o perdão, trazendo preciosas lições. Além de sabedoria duradoura, ele perdoou todos os pecados da humanidade. Então, quando nós nutrimos sentimentos rancorosos, eles acumulam, gerando tensões, insônia, agitação, destruindo a nossa paz mental. E para superarmos essas emoções negativas, nós temos que cultivar muita tolerância e paciência, que vai nos libertar das amarras das mágoas, trazendo mais leveza para o nosso coração, tranquilidade para a nossa mente e uma enorme sensação de bem-estar. Então vamos pedir para Deus para eliminar sempre essas impurezas malignas ou qualquer derivado do mal dentro de nós. No lugar da mágoa e do ressentimento, vamos colocar a compreensão e entendimento. No lugar da revolta, a sabedoria e a justiça. No lugar do pranto, a certeza do riso e da esperança. E no lugar do desejo de vingança, a imagem do Cristo e o mais sublime dos perdões. Porque só o perdão rasga os véus sombrios da mágoa e do ressentimento, frutos infelizes do orgulho e do egoísmo, libertando o nosso coração para o rumo do bem, da paz, do amor verdadeiro e da felicidade eterna. Então, gente, paz e luz para todos os irmãos aqui presentes, paz e luz para todos, e para paz e luz para uma grande amiga Alessandra, irmã da Virgínia, que desencarnou recente, que eu acredito que ela esteja aqui hoje com a gente, desencarnada. Ela está aqui também.
Então, paz e luz para todos os irmãos aqui presentes. Paz e luz para todos. E que assim seja. Assim seja.